Persuadir, dialogar, ter e conquistar o que nós desejamos através da comunicação precisa de prática, precisa de inteligência emocional, precisa de autoconhecimento, precisa de empatia. Hoje nós terminamos de gravar o terceiro módulo, Constância do Método Energisa, que já vai ao ar para os alunos do método. E eu estava justamente falando sobre o autoconhecimento quando eu falei sobre encontrar propósito. O autoconhecimento, para quem está aqui, que essa palavrinha ainda é nova, ou a palavrinha só significa o que ela significa, você precisa de cada vez mais aprofundar nisso daqui. É o conhecimento e o autoconhecimento que vai te dar a chave da vida extraordinária, que vai te dar a leveza de uma comunicação e de um relacionamento extraordinário, que vai te tirar da vida de sofrimento, da vida miserável e da vida vitimizada que talvez você esteja tendo. Por isso é muito importante falar em autoconhecimento. E daí eu quero te mostrar o seguinte. Primeiro poder que você precisa de adquirir, escuta ativa. Quando a gente está lá no meio coach, a gente chama de escuta plena. É você parar para ouvir, sem julgar. É você parar para observar, sem tecer a sua própria opinião. E é você ouvir escutando, com o seu ouvido aberto, tentando entender qual emoção está por trás daquilo. Para que através das perguntas corretas você extraia o entendimento daquela pessoa. Tanto que uma das técnicas para... Esqueci o nome do autor. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Fugiu o nome do autor aqui. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Uma das técnicas que ele coloca lá é o seguinte. Quando a pessoa estiver te contando um caso, interrompa com pergunta. Então quer dizer que aquela pessoa fez isso? Se mostre interessado. Isso é a conexão da comunicação. A conexão da comunicação te faz influenciar pessoas, te faz encantar através da sua comunicação. E às vezes você nem precisa de falar, você só precisa de emprestar o seu ouvido. A segunda pérola de ouro, né, que se existe isso, pérola de ouro, o segundo ouro que você tem que entender é: pense antes de falar. Atenção, pessoas presentes que têm a língua desligada do cérebro. Eu fui assim durante muito tempo, tá? E é preciso você ter habilidade, inteligência emocional para aumentar a distância entre o estímulo e a reação, entre a fala e a resposta. Isso é maturidade emocional. Então, olha, pensar antes de falar é você se comprometer com respeito. O respeito é do outro, respeito é seu. Quando você respeita o outro é porque você se respeita. O autorrespeito, ele gera respeito. Honra, você se deve ao outro. Você honra seu pai, você honra sua mãe, você honra seu líder. A honra, ela deve ao outro, mas o respeito, você respeita porque te respeita. Então, é por você se respeitar que você é capaz de respeitar o outro. Então, quando você pensa antes de falar, você está se preservando e você se permite ouvir com escuta plena antes de expressar sua opinião ou não. Quem disse que você tem que falar a todo momento? Obrigada, Zamara. Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, pensar antes de falar é como se você escrevesse na pontinha dos dedos. Vai na pontinha dos dedos. Vou te dar um exemplo claro. Você está numa roda de amigas e a amiga fala que vai sair com um boy. E ela mostra a foto do boy. Você, sem sabedoria, fala assim: o quê? Não vale nada. Você nem ouviu o que a outra tem para dizer. E daí quando você vê, aquela outra pessoa é parente dessa e vai te gerar uma confusão que você não tem noção. Então, ó, silêncio é uma das maiores atitudes sábias que tem. Fala não, espera, ouça mais. Terceiro ouro, reciprocidade. Reciprocidade, neste caso, significa olhar no olho, mostrar que você está vendo a alma da pessoa, fazer validação V0. Isso gera conexão. Então, nós estamos falando de uma comunicação que encanta, que salva os relacionamentos. Se mostra interessado. É diferente da pessoa estar conversando e você tá aqui, ó. Não, pode falar, eu só tô respondendo a mensagem. Você tá de sacanagem comigo. Isso é a maior falta de respeito do mundo. Não façam isso comigo, por favor. Porque eu vou esperar você terminar de digitar pra falar com você, porque eu acho uma falta de respeito. Então, a reciprocidade é olhar nos olhos para ter escuta plena. O que você quer receber do outro? É o que você tá dando? Porque às vezes você não tá dando e tá querendo receber. Então, também outra coisa, cuidado para não comentar tudo como se não tivesse ninguém do outro lado. Liga ali, ó, o cérebro na língua e pensa antes de falar. Imite o comportamento do seu interlocutor.
Faça o gesto e linguagem, ele cruza a perna, você cruza a perna, ele cruza o braço, você cruza o braço, de uma forma muito sutil. Você vai perceber que isso com o tempo vai gerar uma conexão enorme, até porque você vai estar muito prestando atenção nele, nos movimentos. Se você ler também o livro Corpo Fala, ao ouvir o que ele está falando e ver os gestos que ele está fazendo, vai te dar mais um monte de informação. A mão no pescoço é insegurança, o braço cruzado é defesa, a perna balançando é ansiedade, nervosismo e falta de conexão com quem está na mesa. Então o Corpo Fala vai te dar um monte de coisa sobre isso. E outra coisa, leia mais, se informe mais, porque uma comunicação inteligente, ela agrega, ela é interessante, ela contribui. Saia com os amigos, com o namorado, com uma conversa, com uma pauta. Eu tava com uma revista aqui, que chegou essa semana. Essa revista aqui, eu gosto demais, ó, Você RH, e ela tá falando sobre o poder da vulnerabilidade dentro das empresas. Inclusive, vou ler e vou levar lá pra minha equipe. Por quê? Porque o poder da vulnerabilidade é você saber comunicar o que você tá sentindo, sem medo de ser julgado. Eu tô sentindo medo. Não, eu não fiz porque eu tô com medo de dar errado. Mas visite as suas emoções. Saber comunicar as suas emoções é colocar o seu observador a seu serviço para que você perceba o que você tá sentindo antes de julgar, antes de falar. Que às vezes o problema não é com o seu marido ou com sua esposa. O problema é você. Então aprenda a perguntar o seguinte: amor, percebi que você tá nervoso ou nervosa? Fui eu? Não? Como eu posso fazer para te fazer feliz? Se já não fui eu. Então eu não gostaria que você ficasse triste assim. Você tá triste, tá me incomodando. O que a gente pode fazer pra você se sentir melhor? Mas pergunta. Não adianta o outro ficar de cara fechada 10 dias e você ficar de cara fechada imaginando o que ele tá imaginando e ele imaginando o que você tá imaginando e ninguém fala nada. Duas crianças emocionais dentro de casa. Então entenda, a comunicação, ela é a chave pro sucesso do seu relacionamento. O casamento acaba quando acaba a comunicação. O casamento acaba quando acaba o interesse. O meu marido, ele sempre cobra assim, porque eu não sou detalhista, né? Eu sou mais executora, mais ativa, e ele me cobra assim: você nem falou nada que eu cortei o cabelo? Você nem falou nada que eu vi a barba? O que ele tá me contando através dessa fala? Que validação, que palavras de afirmação é a linguagem de amor dele. E eu, sendo distraída, não posso falar: ah, você sabe que eu sou distraída, eu não vi isso, mas tá lindo. Não! Eu tenho que me policiar, colocar no bloco de notas, pra quando ele for fazer a barba, eu lembrar de elogiar. Entendeu a diferença entre você ser autorresponsável pela vida que você tem e você justificar a sua desgraça pelos erros que você conhece? Quem justifica não produz. Quem justifica não cresce. Quem justifica não aprenda. Então pergunta mais. A arrogância e o medo de se sentir inferiorizado às vezes nos impede de perguntar. Então quando você acha que você já sabe tudo, quando você acha que é assim mesmo e que tá tudo bem, por que nós agimos assim? Porque desde pequenos, lá na escola, a gente foi ensinado por crença e por bullying a não perguntar. Porque quem perguntava é burro. Desde que a gente assiste o Chaves. Ah, que burro, dá 0 pra ele. Não era assim? E aquilo você via aquela cena e falava assim: nossa, eu nunca vou perguntar. Imagina se o meu colega fala isso comigo dentro de sala de aula. Então nós crescemos com uma crença inconsciente de que nós não podemos perguntar. E daí não saber perguntar nos traz uma arrogância de achar que sabemos tudo. Aprenda a perguntar. Tá doendo? Pergunte. Tá incomodando? Fala. Olha, aquele dia eu cheguei lá no bar e te vi com a pessoa tal e eu fiquei triste porque você não me convidou. Aí eu queria ter sido convidada. Aí eu falo assim: uai, mas você também chegou lá e também não tinha me convidado, tá tudo certo. Mas vamos conversar sobre isso. Não emburra a cara, não perde uma amizade, uma conexão positiva, porque pessoas erram. Ou você tá achando que você não erra? Então entenda, se pessoas erram, quer dizer que todo mundo que fizer isso aqui comigo, eu tinha uma idealização dela e a partir de agora acabou pra mim. Eu tinha uma idealização que ela não comia carne. Aí eu vi ela comendo um espetinho. Eu vi ela comendo um espetinho, achei que ela era vegana. Nunca mais converso com ela, misericórdia. Nossa, eu sou tão amigo dele, vi que ele vai votar no outro candidato que não é o meu, vou até deixar de seguir, pelo amor de Deus. E o silêncio? O silêncio, ele comunica tudo. Tudo o silêncio comunica. Uma cara de que não gostou, uma cara que entendeu, uma cara que gostou. Tudo o silêncio comunica. Aprenda a fazer mais silêncio para que você tenha um foco interno nas minhas emoções. O que eu tô sentindo? Por que a fala do outro me incomodou?
E daí você consegue, com o silêncio, ter uma escuta plena e fazer um foco externo. Foco em você, foco no que está acontecendo em volta e foco no outro. Você só consegue isso com o silêncio. E se você não tiver nada a agregar, melhor ficar calado. Então, a comunicação que abre portas é falar para ser ouvido. É onde você abrir a boca, você levar conhecimento e agregar na vida das pessoas. É você dizer e ser entendido quando você comunica na linguagem do outro. É você ouvir e você entender quando você pergunta, é isso mesmo que você quis dizer? Eu entendi direito? Aí tem uma frase ridícula que é carregada na crença e na palavra de muita gente ignorante que fala o seguinte: para bom entendedor, meia palavra basta. Basta não, seu ignorante. O outro não tem que entender como você. Te ensinaram isso, mas te ensinaram errado. Isso é coisa de gente ignorante, com falta de conhecimento, tá? Isso é educação, porque a gente não fala isso com os outros. Então, para bom entendedor, não é meia palavra que basta, não. Para bom entendedor, eu vou te explicar até você entender, porque eu tenho que me comunicar da forma que você entende. Imagina quanto que os nossos filhos sofrem dentro de sala de aula por professores achar que estão falando para 50 pessoas e que todo mundo entendeu. E eu já ouvi gravado o aluno perguntar e o professor falar assim, só você que teve dúvida, a sala inteira que entendeu. Se você quiser, você busca no Google. Gente, vocês não têm noção de que isso arma um monte de gatilho dentro de mim, vontade que eu tenho de bater lá na escola, pegar esse professor, sentar e dar uma aula de inteligência emocional para ele. É o que eu tenho vontade de fazer, não vou matar ninguém, tá? Então, se o outro não entendeu, é porque você não achou a forma de comunicar na linguagem do outro.